Ei, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e não saia daí, que hoje eu tenho uma mensagem da Palavra de Deus para você. Eu vou falar agora sobre um texto da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 21 ao 26, que fala da cura do cego de Betsaida. Na verdade, o que estava acontecendo? Jesus estava com os seus discípulos, estava na cidade e esse cego chegou até Jesus e ele queria ser curado. Então Jesus chega, cospe saliva e passa nos olhos dele e a partir dali ele passa a enxergar. Porém, ele enxerga os homens como árvores que andam. Isso é o que ele fala no versículo 24, quando Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? E ele diz: estou vendo, só que eu estou vendo homens como árvores que andam. E aí depois Jesus vai e passa a mão de novo nos olhos dele e então ele começa a enxergar tudo normalmente. Não vou entrar aqui em questões teológicas, como algumas pessoas que dizem que o fato de Jesus ter cuspido nas mãos, e ter feito um pouco de terra e ter passado é porque o nosso corpo é feito do barro e aquele homem não tinha um globo ocular, então foi colocado ali o globo ocular nele, a partir da matéria-prima do nosso corpo mesmo. Não vou entrar nesse tipo de assunto, que tem vários debates teológicos, mas o que eu vou focar aqui hoje é especialmente na cura desse homem, do cego de Betsaida. Algumas pessoas dizem que ele foi curado em duas partes, que Jesus não conseguiu fazer o milagre a primeira vez, então Jesus teve que colocar a mão de novo para consertar o erro dele, e aí poder curar realmente aquele cego. Algumas pessoas dizem que Jesus precisava fazer esse milagre em duas etapas para que os discípulos pudessem acreditar que tem certos tipos de milagres ou certas situações que não acontecem na mesma hora, e sim que precisam de um certo tempo, períodos diferentes, enfim. Mas o que mais me chama a atenção nessa palavra é quando o homem diz para Jesus que ele vê os homens como árvores que andam. Na verdade, a palavra de Deus, a promessa que Deus tem para nós durante a palavra, até mesmo durante todo o Velho Testamento, é que aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que meditam na lei do Senhor, aqueles que fazem a vontade do Senhor, serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O rio na Bíblia, ela tem referência com o próprio Deus. É um rio da vida que por onde passa da vida, como aquela torrente das águas purificadoras, que fala lá em Ezequiel 47. Então o rio é como se fosse uma representação da própria vida de Deus. E quando a Bíblia diz que nós somos árvores plantadas junto ao rio, a ribeiros de águas, e onde o rio passa ele gera vida, então a Bíblia ela deixa clara essa relação de nós, de pessoas servas de Deus, plantados, fixados ali na beira do riacho, recebendo ali de Deus a vida de Deus. E nesse texto ele vê os homens como árvores, mas árvores que andam. E árvores não andam, certo? Árvores são vivas, mas as árvores têm raízes e as raízes não as permitem andar. Mas nesse caso aqui a gente está falando de pessoas, de homens, de seres vivos que provavelmente não tinham raízes. Eu creio que primeiramente Deus restabeleceu a visão espiritual daquele cego. Ele trouxe primeiro a cura espiritual àquele cego, para depois então trazer a cura física. E muitas vezes isso acontece entre nós e Deus. Nós queremos tanto, pedimos tanto a Deus uma cura física ou uma cura da alma, alguma situação que passou mal resolvida e a gente quer resolver aquilo ali, quando na verdade, para Deus o mais importante, o que Ele quer primeiro restabelecer na sua vida é a sua visão espiritual. Ou seja, a sua vida espiritual, o seu relacionamento direto com Deus. Para Ele esse é o mais importante. E assim como Ele restaurou a visão daquele cego espiritual primeiro, antes da física, eu creio que o voltar os nossos olhos para Deus, a nossa visão espiritual, ela precede o milagre, ela precede aquilo que nós estamos esperando. Enquanto aqueles homens que estavam ali em volta deles, que na verdade eram como árvores que andam, ou seja, homens sem raízes, eu queria deixar uma palavra aqui também na Bíblia, na verdade lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 14 e 15, que dizem assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui está falando a respeito de crescimento no relacionamento com Deus.
Na verdade, logo no versículo 14, ele fala que nós não devemos mais ser como meninos, como crianças, aquelas que uma pessoa fala uma coisa e a gente acredita e simplesmente vai seguindo, né, levado de um lado para o outro, seguindo ali, né, qualquer vento de doutrina. E no versículo 15 ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que nós devemos seguir crescendo, em um crescimento, né, em amor, em graça, naquele que é a cabeça, que é o cabeça do corpo, que é Cristo. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para você hoje, que você pudesse pensar a respeito de raízes, se você é aquela árvore fincada ali, né, no rio, onde o rio de Deus passa e leva vida para que você possa dar frutos e prosperar, ou se de repente você tá mais para homens como árvores que andam, que não têm raízes, meninos inconstantes. Eu gostaria que você fizesse essa analogia, esse pensamento, esse autoconhecimento e que então você pudesse se posicionar diante de Deus, falar: Senhor, eu quero ser alguém que está firmado em Ti, totalmente firmado em Ti. Amém? Então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, de se inscrever no meu canal. Fique com Deus, que Ele abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau!